Nós somos o maior exportador do mundo de laranja, o maior exportador do mundo de frango, e nós também somos um dos maiores exportadores do mundo de cérebro. Uma geração que está desistindo desse país, uma geração que por medo das dificuldades não vem a hora de entrar no avião e se mudar e ir morar num outro lugar. Mas nós não somos daqueles que se acovardam, amém? Nós somos daqueles que podemos enfrentar, nós somos aqueles que podemos peitar qualquer governo safado, podemos tirar qualquer socialista do governo, a gente não tem medo. A nossa posição é de rei e não de covarde, a nossa posição é de batalha e não de se esconder. Por isso eu sou muito feliz que você não desistiu desse país, sou muito feliz que você não foi embora. Agora há pouco eu pensei nisso, alguém aqui na frente falou, olha que bom que você voltou, falou para o Thales, nós estamos precisando de brasileiros no Brasil, e não voando ao redor do mundo. Não que seja ruim você viajar, não que seja ruim você fazer um intercâmbio, ir embora, seja uma bênção onde você for também, mas que você não faça isso por medo, amém? Muito obrigado por você estar aqui nessa manhã. Você pode fechar seus olhos comigo e orar mais uma vez. Nós queremos declarar o quanto que Deus ele é maravilhoso nessa manhã, nós queremos te exaltar, Pai. Nós queremos dizer que não há outra razão, não há outro ar que nós respiramos, não há outro amor da nossa vida, Deus. Não há outro sentimento que nós queremos ter, senão o sentimento de ter o Senhor acima de tudo e de todas as coisas. Nós queremos desejá-lo, Pai, mais do que a coça deseja pela água. Nós queremos ansiá-lo, Deus, mais do que nós ansiamos o ouro. Nós queremos buscar a Tua face mais do que nós buscamos qualquer outra coisa, Senhor. Nessa manhã nós declaramos que o Senhor é livre para ser manifesto nesse lugar. Não porque o Senhor está externo a nós, mas nós tiramos aquilo que está dentro de nós e nós manifestamos o Senhor nessa hora, Pai. Seja manifesto nesse lugar. Espírito Santo, sua presença é desejada. Se há entre nós aqueles que ainda não o conhecem, Senhor, nessa manhã nós cremos, Senhor, que haverá salvação. Nessa manhã nós cremos que aqueles que chegaram doentes serão sarados, Pai. Nós ainda cremos que o Senhor é o Deus que operava milagres e ainda opera. Nós cremos que o Senhor é o mesmo Deus poderoso. Há 2000 anos atrás o seu sangue não está coalhado, o seu sangue não está vencido, mas o Senhor é ainda poderoso para perdoar pecados, o Senhor ainda é poderoso para nos restaurar, Pai. E nós nessa manhã entramos em contato, nós acessamos esse poder, nós queremos desvendar esses mistérios, Pai. Mais do que uma mensagem filosófica, mais do que bons pensamentos humanos, mais do que teologia nessa hora, Deus. Nós queremos acessar o seu conhecimento, aquelas palavras da verdade, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Querido, existem algumas coisas que são pertinentes a nós. Existem algumas coisas que nós, homens, que nós temos acesso. Mas existem algumas coisas que são exclusivas de Deus. De Deus é toda a honra. De Deus é toda a glória. De Deus é todo o poder. De Deus é todo o domínio, de Deus é toda a majestade, Ele é dono de toda a honra e de toda a glória. E nessa manhã nós não somos espectadores, mas nós somos aqueles que vão entregar a Ele essa glória que é dEle. Nós somos aqueles que vão declarar a honra que é a honra dEle. Não é porque agora nós temos uma certa maturidade que nós deixamos de adorá-lo. Não é porque agora eu entendo o quão a minha posição de filho que eu vou deixar de engrandecê-lo, mas nessa manhã nós queremos continuar a declarar a sua majestade, como vem sendo feito há séculos e séculos, continuar exaltando esse Deus todo poderoso e todo maravilhoso. Existem algumas fontes das quais você pode beber, existem algumas águas da qual você pode provar. Alguns de nós, alguns de vocês, talvez procuraram uma água que saciasse tua sede, e o que você encontrou foi algum líder religioso colocando um pouquinho de água salobra na sua boca, colocando água de gota em gota, porque se ele te servisse a água que sacia a tua fome eternamente, você não ficaria mais preso a ele, mas ele foi te dando de pouquinho em pouquinho, para que você caminhasse um pouco e logo voltasse para receber mais daquilo. E muitos de nós ficamos presos pela nossa sede, éramos muito sedentos, mas precisávamos receber um pouquinho cada dia. A água que Cristo oferece, ela te liberta de uma vez por todas. Mas a água que a religião te oferece, você precisa fazer a libertação passo 1, a libertação passo 2, a libertação passo 3. Você precisa ficar acorrentado àquele líder, porque se você for liberto de uma vez por todas, quem é que vai manter financeiramente ele? Quem é que vai manter aquele lugar? Quem é que vai manter o ego dele lá no alto, de que ele tem uma série de ovelhas? Mas nessa manhã nós podemos beber de uma
fonte que Jesus diz que mata a sua sede eternamente. Você não vai ficar preso a ninguém. Nessa manhã, se você tomar dessa água e for embora e nunca mais voltar, e você andar pelos lugares mais escuros dessa terra, você não tornará a ter sede. Você não será preso por meio de uma religiosidade. A religião, ela quer te entregar pouquinho em pouquinho para você voltar. Você consegue dar alguns passos, mas logo a corrente, ela te prende e você tem que voltar para os pés daquele cara que te domina. Mas nós sabemos que não há mais intermediário entre nós e ele. De uma vez por todas, acabou a necessidade de sacrifício. Nós estamos eternamente e totalmente com acesso livre a ele. E agora nós podemos beber de uma água que nos sacia para sempre. Uma água que não nos deixa dependente. Se você tentar caminhar com sede, você vai ver o quanto que aquilo é horrível. Você andar sedento, você não consegue. Por isso que eles querem que você beba um pouquinho, porque você vai lá, mas você logo precisa voltar porque você está com sede. Alguns de nós procuramos fontes para nos alimentar, procuramos pão para comer, e nós comemos o pão da manhã, que era gostoso, mas a energia dele já acabava no meio-dia, e nós precisávamos voltar lá atrás e pegar o pão agora da hora do almoço, e daí já não durava mais, e precisávamos voltar e pegar o pão da tarde, e nós fomos comendo pão que líderes religiosos nos ofereceram, pães mofados, pães que não traziam sustância para nós, mas a Bíblia diz, Jesus diz sobre si mesmo, que ele é o pão da vida, aquele que comer dele nunca mais tornará a ter fome. Você não precisa sentir fome nunca mais, você já pode ter sua fome totalmente saciada, para sempre, de uma maneira permanente, não de uma maneira gradativa, mas ser absolutamente saciado. Mas não é assim que o sistema se interessa. O sistema não interessa que a sua fome seja aniquilada, ou você acha que a indústria farmacêutica está interessada na tua cura? A indústria farmacêutica quer apenas uma coisa, tampar os seus sintomas de pouco a pouco, senão quem é que vai comprar os remédios deles e de onde virá os grandes lucros? Assim também é na fé, eles não querem que você seja independente, eles querem que você entre agora no G4, no G12, no G1000, e você cada vez mais esteja aprisionado ao sistema deles, para que você seja um mantenedor daquele ego humano e daquela pirâmide sem fim. Mas você foi convidado para tomar de uma água que sacia sua sede eternamente, com um gole, com uma vez, e para comer um pão que mata a tua fome por toda uma vida. Você não precisa mais usar nenhuma coleira, você está livre desse sistema falido e que te oprime. E não só isso, alguns de nós tínhamos dificuldade de nos mover porque sentíamos sede, mas então a nossa sede foi resolvida, nós agora estávamos hidratados para andar longas distâncias e não mais precisar ficar preso naquele espaço curto. Outros sentiam fome, mas nós comemos uma comida que nos nutriu eternamente e não sentimos mais fome. Mas alguns de nós ainda andavam com alguns fardos bem pesados e era difícil nós podermos nos mover. E Jesus diz que olhando para aquelas pessoas cansadas com aquele fardo, ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo que é leve e é suave, e provai de mim que sou manso e humilde de coração. Alguns de nós andávamos com fardo pesado e carregado do pecado, cheios de regra, cheios de legislação, cheios de acusação, e andávamos pesados por nossa reputação, preocupados com o que iriam pensar de nós, com o que iriam dizer de nós. Mas Jesus diz: ei, peraí, deixa que eu carrego esse fardo. Agora você pode andar livremente, agora você não sente mais sede, agora você não sente mais fome, agora você não tem nada pesado mais sobre os seus ombros, você pode caminhar livremente, andar livremente. E de repente nós começamos a, de alguma maneira, imaginar e pressupor que a graça envolve nós ficarmos parados, envolve nós não fazermos nada. Mas a verdade é que a justiça de Deus, ela nos reposiciona, ela tira a nossa fome, ela tira a nossa sede, ela tira o nosso peso, não é obra nossa, é obra dele, mas não para que nós fiquemos parados, mas para que nós possamos agora sim ser livres, sem nenhum tipo de corrente, possamos nos mover, possamos sonhar e caminhar.
Em um outro momento, Jesus, ele curou pessoas, ele tirou fardo das pessoas, ele matou a sede dessas pessoas, e ele está dando um discurso para essas pessoas. E então, com essas pessoas curadas, saradas, renovadas, toda bonitinha, banhada, batizada, ele olha para elas, ele diz: olha, agora é hora de se mexer, agora é hora de andar. E ele diz para elas: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ele convida essas pessoas para que não fiquem paradas, mas para que agora elas caminhem nesse caminho que é ele, mas para que agora elas andem nele. E é interessante que essas pessoas que antes reclamavam que não podiam andar porque tinham sede, que não podiam se mover porque tinham fome, que não podiam se mover porque estavam pesadas, elas começam a olhar umas para as outras e já não gostam mais daquele discurso de Jesus. E Jesus não só isso, ele também diz ser o próprio Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E ele se confessa ser o próprio Pai. O único jeito de você chegar ao Pai é pelo Pai. Ou seja, não há restrições, não há quem se coloque no caminho, o caminho é o próprio Pai. E de repente aquelas pessoas tomam uma atitude estranha, uma atitude incompreensível. Elas começam a olhar umas para as outras e elas começam a dizer: duro é esse discurso, quem é que poderá ouvi-lo? Elas já não têm mais fome, elas já não têm mais sede, elas já não têm mais peso, mas diferentes de andar em direção a esse caminho, elas se viram as costas, e diz que a grande multidão começa a deixá-lo. E Jesus, não temendo perder a grande multidão, ele ainda vira para os seus discípulos e pergunta: e qual de vocês 12, vocês também não querem ir embora? Porque o meu discurso eu não vou mudar, porque a minha fala eu não vou mudar. E Pedro, ele dá a resposta mais linda de todo o evangelho: para onde eu irei, Senhor? Para onde eu irei, Senhor, se só tu tens as palavras de vida eterna? Se só tu tens as palavras de vida eterna. O que Pedro está dizendo é: olha só, a minha sede matou para sempre, a minha fome não tem mais, eu não tenho mais jugo, mas eu não quero ir embora, porque é só aqui que tem palavra de vida eterna. Não é porque você me aprisionou, não é porque você me deu lei, pelo contrário, Jesus nos libertou de qualquer tipo de encargo religioso, e por isso eles podiam virar as costas e continuar sendo limpo. Você lembra a história dos 10 leprosos que Jesus curou? Enquanto eles estavam no caminho, foram curados. Só um voltou para agradecer, os outros deixaram de ser curados depois? Permanentemente continuaram curados, continuaram sarados. Jesus não olhou para eles: ei, vocês estão indo embora? Então olha só, vou lançar um feitiço em cima de vocês. Vocês agora vão voltar a ser doentes, vocês vão voltar a ter sede, vocês vão voltar a ter fome. Mas Jesus não queria prender ninguém pela necessidade. Jesus queria pessoas que estivessem com ele por gostar do seu caminho, por gostar da sua verdade e por gostar da sua vida. Nós não fazemos porque nós somos obrigados a fazer, mas o que nós fazemos é a expressão do nosso desejo. Nós não somos o que fazemos, é verdade, mas o que nós fazemos expressa aquilo que nós gostamos, aquilo que nós queremos, aquilo que nós desejamos, aquilo que nós estamos nos fazendo. E o que eu desejo é andar nesse caminho, é me mover nesse caminho, aonde estão as palavras de vida eterna. Você deseja isso nessa manhã? Aleluia, nós queremos nos mover. Nós fomos salvos sim, nós fomos curados sim, nós fomos restaurados sim, mas para andarmos, não para sermos parados. Esse dia eu fiquei pensando, qual que poderia ser o símbolo da graça? Se eu fosse entrar no Facebook e começar a entrar ali na página do pessoal que proclama a graça, que escuta a graça, eu pensei, cara, eu acho que o símbolo da graça é uma foto da Heineken. É assim que fala o nome daquela cerveja? Heineken. Você vê, eu não bebo, né? Porque o símbolo da graça agora virou eu fazer coisas que não tem culpa eu fazer. Então isso para mim é graça. Não tem culpa mesmo, mas é isso que... esse parece ser o tesouro, o troféu da graça. É eu poder beber, o troféu da graça, é eu poder fazer tudo que eu não podia fazer antes. Mas Pedro, olhando para Jesus, ele reconheceu o troféu da graça, as palavras de vida eterna. Existem aqueles que provam da graça, e eles querem beber das palavras de vida eterna, outros querem virar as costas para o caminho. Não tem problema, a tua sede está saciada, a tua fome está saciada, o teu peso foi retirado, mas você vai ficar uma estátua, você vai ficar parado, sem beber de coisas novas. O reino de Deus é um reino em movimento, o reino de Deus é um reino que não para. Tinha um pastor que eu gostava de acompanhar no Facebook,
E ele falava muito sobre a graça, era muito legal, mas eu não sei porquê. Para ele o símbolo da graça era palavrão. A cada 3 postagens tinha que ter um palavrão no meio da postagem dele. Como se a graça fosse isso. Ó, o prêmio da graça e agora eu posso falar palavrão. Não, o prêmio da graça é porque agora de mim mana um rio de água viva. É que agora de mim as palavras são santas. É porque agora de mim eu profetizo vida. E não preciso mais falar esse tipo de coisa. O prêmio da graça é muito mais lindo. O troféu da graça é muito mais lindo do que tomar uma cerveja, do que beber, do que me fazer de alguma coisa. E o reino de Deus é movimento. O reino de Deus não é ficar parado. Nós fomos reposicionados, mas nós não fomos reposicionados para ficarmos assim. Paulo diz que foi dado a largada e que agora nós corremos. O reino de Deus é mais parecido com um movimento, com uma corrida, do que com pessoas sentadas numa poltrona. O reino de Deus é mais parecido com uma maratona, do que nós nos sentarmos em uma poltrona. O reino de Deus não é uma semente que fica semente para a eternidade, mas o reino de Deus é como uma semente que, sendo lançada, ela frutifica e se torna a maior das hortaliças. É assim que o reino de Deus é comparado a movimento, a desenvolvimento. E nessa manhã eu quero dizer que existe uma semente dentro de você que é esse reino. E que essa semente ela vai produzir. E que seus sonhos serão grandes. E que seu trabalho será grande. E que sua obra será grande. Não porque você quer mostrar o seu trabalho ou coisa assim. Mas porque nesse caminho as coisas se constroem. As coisas se movimentam. As coisas se erguem. E por você estar nesse caminho você vai provar de coisas grandes. Nós fazemos parte de um rei que não está parado. De um reino que está em constante avanço. Você foi reposicionado em uma corrida. Antes você não podia correr porque você tinha fome, sede, fardo. Agora foi tirado tudo isso para que você possa correr que nem um louco. Para que você possa chegar lá e cruzar essa linha de chegada. A graça nos coloca na linha de partida, mas nós queremos estar com ela também na linha de chegada. Nós queremos avançar nesse reino. E olha só, Deus nos fala sobre fazermos coisas. Em João 14, Jesus está falando sobre as obras dele. Jesus fala o seguinte: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço. Não está escrito assim, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim ficará sentado, afinal de contas não precisa fazer mais nada. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. E as fará menores do que as que eu já fiz? Fala maiores do que as que eu já fiz. Você já pensou no tamanho do que Jesus está falando? Eu fui pensar, quais são as obras? Se Jesus é o Pai, quais são as obras dele, desde que nós temos relato? A gente começa a olhar para a criação e você sabe como que a criação no princípio era o verbo era o princípio, e você volta lá atrás, e você começa a ver Deus governando através de sua palavra, e Deus diz, haja luz, e de repente o que acontece? A luz. E Deus diz, haja a vida no mar, e de repente os peixes surgem, e Deus ele vai criando. É engraçado que quando Deus ele cria, ele não cria um aquário pequenininho, mas ele vai criar algo grande. Ele cria os oceanos cheio de peixe. É interessante que Deus ele não cria só insetos, mas ele cria animais grandes, selvagens, que tomam a terra. E ele ainda cria animais que podem voar. E Deus ele cria os luzeiros, ele cria as estrelas. E eu começo a olhar para a obra de Deus, eu começo a olhar para a obra de Cristo, e eu começo a ver uma palavra: grandeza, 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 grandeza. Tudo que ele faz é grande, tudo que ele faz é grande. Não é meu celular que está tocando, né? Está no chão. Tem alguém ligando aí, a mãe quer saber onde você está. É a mãe mesmo. Se Deus fez grandes obras, se Jesus fez grandes obras, e nós faremos obras maior que a deles, o meu desafio para você nessa manhã é que você deixe de pensar pequeno. Você deixe de sonhar coisinhas pequenas, mas você comece a almejar grandes obras. Você comece a almejar fazer grandes coisas. Você começa por uma cidade. Há quem diga que a visão mínima de Deus é uma cidade. O mínimo que ele fala para nós é conquistarmos uma cidade. Mas já não cabe mais um cinema, mas já não cabe mais 2 cinemas, mas agora nós queremos a nosso país. A nossa obra agora é avançar para a nossa nação, é depois avançar para outros países. Se o nosso Deus tem uma mente grande, se o nosso Deus pensa grande,
quanto dirá de nós que faremos obras maior que a deles? Se nós recebemos dele a natureza, é mais difícil eu pensar pequeno. Se é ele quem habita em mim, eu pensar pequeno é contrário à minha natureza. Eu buscar coisas pequenas é contrário ao que é natural a mim. O meu natural é sonhar com coisas grandes. O meu natural é desejar que as obras que nós realizamos sejam grandes. Pensar pequeno é um esforço muito grande que você tem que fazer para sair da tua posição natural. Você foi colocado como rei e como sacerdote. Ele não te colocou em outra posição, senão a posição de rei. Agora me diga uma coisa, se um rei ele fica estático em seu reino, o que pode acontecer com ele? Ele pode ser atacado, ter seu reino dominado. Mas um rei que está em constante movimento, um reino que está em constante atividade. Esse reino ele está protegido pelo seu exército, ele está treinado, ele está pronto para enfrentar qualquer intempérie. Você foi desenhado, você foi projetado para realizar grandes obras. Pare de pensar pequeno. Não, eu quero só um pouquinho aqui, eu quero ficar lá em casa, de boa. Você foi projetado para coisas grandes. Obras maiores do que a que o próprio Jesus fez. Essa natureza escolheu morar dentro de você. A natureza que criou o universo, não só criou como continua criando. O universo continua em intensa expansão. Um poder criador resolveu habitar dentro de você. E nós precisamos manifestar esse poder. Nós fomos chamados para caminharmos. Nós fomos chamados para realizarmos coisas muito maiores até do que Jesus fez. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim não fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas. Ele matou a sede das pessoas. Ele matou a fome, Ele tirou o peso no ombro das pessoas e nós faremos coisas ainda maiores que essas. Alguém já ouviu falar de um cara chamado Tai Nhan, vietnamita? Ouviu falar? A história de vida dele me impactou nesses últimos dias. Quem não conhece, existe um site chamado meusucesso.com, recomendo esse site, um site muito bom, precisa pagar para estar lá, mas vale a pena cada centavo que você investe. Ele estuda casos de homens que realizaram grandes coisas. No mundo do empreendedorismo, não é um site cristão, mas nós conseguimos aprender muitas coisas. E esse é um estudo de caso desse site. Esse homem, ele era filho de um comerciante muito rico no Vietnã. Ele tinha muito dinheiro, ele estudava num colégio francês, ele era o melhor aluno daquela escola. E como você sabe, o socialismo chegou ao Vietnã e o socialismo olhou, ei, rapaz, ei, Tai Nhan, você só é isso porque teu pai é rico. Você só é esse almofadinha porque teu pai é rico. Só porque teu pai é rico você tem alguma coisa. E eles duvidaram da natureza que habitava dentro de Tai Nhan. Eles duvidaram que Tai ele era um bom aluno, que ele tinha boas notas, que ele falava outras línguas com fluência, porque era algo que ele era aquilo. Mas o socialismo começa a duvidar daquilo que ele era. E mais que isso, o socialismo tira todos os bens dele. Fala, agora eu quero ver, agora eu vou tirar a casa do teu pai, agora a empresa que vocês tinham é propriedade do governo, vocês não têm mais nada. E eles querem ver o que sobra. E Tai, ele é enviado para um campo de concentração, onde ele faz trabalho forçado, onde ele é feito uma lavagem cerebral dia e noite, dizendo, você não é esse cara que você acha que é, você não é melhor do que os outros que você acha que é, você não é nada disso. E o Tai, ele sai de lá, e a irmã dele consegue convencer ele de sair do Vietnã, e eles entram num barquinho de pesca, um cara que era muito rico, e nesse barquinho de pesca, ele vai em alto mar, até que uma hora o navio Jurupema da Petrobras resgata eles, e traz eles para o Brasil, sem nada, sem um centavo, sem família, sem contato, sem falar português, sem nada. Aquele homem, o socialismo dizia que ele só era porque ele tinha aquilo, que ele só era porque ele tinha dinheiro, que se tirasse o dinheiro ele deixaria de ser.
Mas resumindo a história desse cara, ele vem para o Brasil, começa a morar num abrigo de mendigos, ele começa a reconstruir sua vida, não fala português, mas ele começa a criar um dicionário do vietnamita para o português, porque não existia, com mais de 14 mil verbetes. Ele começa a associar, escrever, estudar, passa na USP, começa a estudar matemática, contra toda a lógica, depois de passar na USP, começa a trabalhar no banco, depois de trabalhar no banco, começa a vender bolsas na 25 de maio, resumindo a história, ele tem um patrimônio empresarial de mais de 50 milhões de reais. Hey, socialismo! Ele não era porque ele tinha, tiraram tudo dele, mas ele voltou a ser o que ele era. Podem tirar tudo que você tem, mas o que você é vai te levar de volta à tua posição. E você é uma pessoa de coisas grandes. Por mais que um pastor olhe para a tua cara e diga que você não é, por mais que ele olhe para você e fale, você é um pecador, para de arrotar a santidade, cara. Eu sei quem você é um pecador. E ele começa a lançar um monte de peso sobre você. E você não é aquilo. Você não é aquilo que a tua reputação quer que você diga, mas aquilo que você é vai te levar à posição que você tem, independente das circunstâncias. Lembra de José? José começou a ter sonhos pequenos ou sonhos grandes? Sonhos grandes. E sempre quando você tem sonhos grandes, cara, as pessoas à tua volta vão começar a te bater. Porque elas não conseguem ter esses sonhos. Porque elas não conseguem sonhar o que você sonha. Elas não conseguem desejar o que você deseja. Então elas começam a te encurralar e descer a porrada em você. E José é jogado num bueiro, num buraco. Ele é maltratado. Ele é feito de escravo, vendido, humilhado. Mas José não estava sonhando grandes coisas da boca para fora. Ele estava sonhando grandes coisas porque a natureza dele era de grandes coisas. E não demora muito, Josué é colocado numa posição de grandes obras. Porque aquilo lá é a natureza dele. E ele não aceita nada menos do que é natural para ele. E você não precisa aceitar nada menos do que é natural, já é teu. Do que aquilo que já é teu. Você já foi reposicionado como rei. A graça é te colocar como rei. Agora o teu trabalho é reinar. A graça é te colocar como sacerdócio. Mas quem trabalha é você, não é Jesus que vai descer lá e trabalhar por você. Agora a obra é tua. Ele posicionou você para que você fizesse as coisas. Não é quanto você ora, é quanto você trabalha. É quanto você se mexe. É quanto você sonha. É quanto você sua, é quanto você vai para lá e toma posse do que é teu e você se coloca. Caleb. Lembra de Caleb? Anos andando pelo deserto. Finalmente entram na terra prometida. Ele tem 40 anos. E de repente ele já está com 80. E começam a dividir a terra, a herança. E eles olham para Caleb, poxa Caleb, a gente esqueceu de você na divisão, você era um dos primeiros, um dos pioneiros, né? Poxa Caleb, você é o cara que começou tudo. Nós vamos dar para você as planícies, as terras mais baixas, aquelas que são fáceis de conquistar, fáceis de arar. E Caleb diz, não, para mim foi prometido aqueles montes. Eu vou subir, eu vou enfrentar os gigantes, e aquela é minha terra. Eu tenho 80 anos, mas eu me sinto tão jovem quando eu tinha 40. Quando você é uma pessoa que realiza obras grandes, que sonha grande, a tua idade não é mais medida cronologicamente, mas é pelo tamanho da tua paixão, é pela intensidade da tua paixão. E Caleb não aceita nada menos do que enfrentar aqueles gigantes, do que destruir aqueles gigantes e tomar a terra dele, e tomar aquele lugar dele. Você não é pequeno, você não é um insetinho, você não é uma mosquinha no reino de Deus, você é um rei, você é um sacerdote. Não aceite nada menos que isso. Se for menos que isso, não é tua natureza. Se for menos que isso, o teu Deus não é Jesus, é um outro. Podem ter dado o nome de Jesus, mas não é o teu. Porque o teu fez coisas grandes, criou coisas grandes, e disse que você faria coisas ainda maiores. Você precisa mudar a tua mente. Deixa ele tirar essa mente que te faz andar assim, e ele colocar uma mente que te faz andar assim, vendo coisas que estão lá longe. Os jovens sonhariam, os velhos teriam visões, não é? Os jovens ficariam calmos dormindo o dia inteiro. Não é agora que os jovens estão posicionados, não precisariam mais ter visões. Pelo contrário, aonde eu irei se é tu que tem a palavra de vida eterna? Aonde eu vou se o Senhor sonhou grande, quem sou eu para sonhar pequeno? Porque o Senhor é meu modelo. Excesso de humildade é só um orgulho disfarçado. Você é muito mais do que você fica falando que você é. Você já viu lá no Facebook, tem 10 mil páginas, defesa do evangelho, não sei o que lá do evangelho. E tudo que eles falam é que você é um bosta. Tudo que eles falam é que você não presta para nada.
Evangelismo é um mendigo falando para outro mendigo onde é chapão. Não, é um rei pegando o mendigo e reposicionando ele. É isso que você está fazendo. Você não é mendigo tocando mendigo. Você é um rei devolvendo essa geração a uma posição de reinado. Você é rei e sacerdócio. O seu lugar é um lugar de reino. A economia te espera. O Brasil está assim porque você ainda não chegou lá. Assume tua posição na economia. A educação é meu lugar. Eu vou mudar a educação. Está sobre mim essa responsabilidade. É meu reino. Sobre você paira a mudança. Qual que é o nosso desafio, segundo Hebreus? Fazer convergir todas as coisas em Cristo. O nosso desafio é reposicionar esse mundo caído em Cristo Jesus. Por isso que essa é uma obra grande. Por isso que esse é um desafio grande. Eu não estou te falando em sonhar em ter milhões de reais. Também pode, eu também quero. Mas mais que isso, nós estamos falando sobre coisas mais profundas. Sobre coisas mais eternas. Tenho quanto tempo? Estou sem o cronômetro. 5? Olha só o texto de Filipenses 3, 9 e 14. É um texto longo. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que venha pela lei, mas a que vem pela fé. Paulo está falando assim, ó, eu estou nele não pela lei, não pelo que eu fiz, mas eu estou nele pela minha fé, pela graça. E mesmo assim Paulo vai falar sobre fazer coisas. A saber, a justiça vem de Deus pela fé, ou seja, não é o que eu faço que me justifica. Para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação das suas aflições, sendo conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que já haja alcançado ou que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação. Deixa eu te fazer entender. O que Paulo está dizendo aqui é que a graça está resolvida. Eu não estou em Jesus pela lei, eu estou em Jesus pela graça. Mas mesmo assim, eu prossigo. Mas mesmo assim, eu faço algo. Mas mesmo assim, existe um alvo proposto para mim. Foi dada a largada, cara. Nós estamos no começo. A graça é o ponto de partida. Nós ainda vamos atingir com profundidade a glória. Nós ainda vamos chegar com mais profundidade. O meu desafio para você é corra, corra, ande, sonhe, corra. Amém? Talvez você esteja nos visitando nessa manhã. Ou talvez você seja um daqueles que eu comentei desde o começo, que está acorrentado, tem uma coleira te puxando, e você sabe que é assim. Você precisa correr lá para o teu líder e precisa falar as coisas, você precisa fazer tudo preso a um sistema, a uma religiosidade. Você não pode tomar uma decisão, se você tomar uma decisão sozinho, sem consultar o teu grupo familiar, cara, você entra em disciplina. Você não pode mais tocar na igreja. Talvez você seja um desses acorrentados, presos ao pé de um líder que precisa ficar a semana inteira lendo livrinho atrás de uma escrivania e depois quer tentar te dar conselho sobre finanças. Nunca fez nada, fica parado atrás de uma bancada esperando você vir para falar com você e acha que isso é construir o reino de Deus, sem experiência nenhuma. Talvez você esteja preso a um sistema assim. Ou talvez você, graças a Deus, nem foi preso a nenhum sistema assim. Mas você tem sede, você tem fome e você está carregando um fardo pesado. E nessa manhã existe novidade para você. Nessa manhã você pode beber uma água que saciará a tua sede perpetuamente. Nessa manhã você pode comer uma comida que satisfará a tua fome perpetuamente. Nessa manhã você pode colocar um fardo que é leve, suave e que nunca mais vai pesar sobre os seus ombros. E nessa manhã você pode começar a andar num caminho que é o próprio Pai e que te leva lá a estar com o próprio Pai. Você deseja isso nessa manhã? Você deseja a sua sede saciada, a sua fome saciada? Você deseja de um pão que te nutre para sempre? Você deseja ser reposicionado nessa corrida? Talvez você estava correndo para o lado inverso, que nem no videogame, wrong way. E ele vai vir lá, vai te pegar e vai te colocar no caminho certo e você vai correr na direção certa. Se você deseja isso, eu gostaria de fazer uma oração. E não é uma oração mágica.
mas é um Deus poderoso que vai habitar dentro de você. A mágica não é as palavras, mas mágico, mais poderoso, majestoso é aquele que é capaz de mudar você perpetuamente. E aí a gente não vai colocar medo em você, que se você for embora e não voltar domingo que vem, você tá frito, cara. Que se você for embora e for pro carnaval, já era, perdeu tudo. Vai ter que orar de novo. Vai ter mais um curso de libertação semana que vem para você, viu? Nós cremos no que nós falamos. E o que nós cremos é que aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para terminá-la até o dia da sua volta. Ele é fiel para terminá-la. Você deseja fazer essa oração comigo? Gostaria de pedir que você se colocasse em pé e que repetisse essa oração comigo. Senhor Jesus, eu recebo nessa manhã da Tua salvação. Eu bebo da Tua água. Eu como do Seu pão. Eu visto do Seu fardo. E eu ando no Seu caminho. Faça morada em mim. Espírito Santo, toma a minha vida. Toma a minha mente. Nessa hora, eu troco a minha mente caída. E eu visto uma mente de rei. Eu visto uma mente de sacerdote. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Seja bem-vindo à família. Seja parte da nossa família. Seja adorado, Senhor. Nós te agradecemos, Pai.